Sincronicidade e onda quântica. Como o universo responde à mente. A sincronicidade, como proposta por Carl Jung, revela a fascinante conexão entre a mente humana e o universo. Para Jung, sincronicidade é a ocorrência simultânea de dois ou mais eventos aparentemente sem conexão causal, mas que, no entanto, estão profundamente conectados no nível do significado. Ele acreditava que esses eventos não são meramente coincidências, mas manifestações de uma realidade mais profunda, uma realidade que responde ao nosso estado mental, à nossa percepção e à nossa intenção. Jung via a sincronicidade como uma forma de a psique humana interagir com o universo de uma maneira que transcende a lógica do tempo e do espaço, sugerindo que nossa mente está de alguma forma entrelaçada com o cosmos. A física quântica, por sua vez, oferece uma perspectiva que complementa e expande essa teoria. Segundo os princípios da física quântica, a realidade não é algo fixo, mas uma rede dinâmica de possibilidades que são influenciadas pela observação e pela consciência. A ideia de que a realidade é moldada pela mente encontra um eco poderoso na mecânica quântica, onde partículas subatômicas parecem existir em múltiplos estados simultaneamente até que sejam observadas. Esse fenômeno sugere que a consciência do observador é, de alguma forma, responsável por colapsar as possibilidades em uma realidade específica, criando uma interconexão entre a mente humana e o universo. Ao combinar essas duas visões, a teoria da sincronicidade de Jung e os princípios da física quântica, podemos compreender melhor como os eventos aparentemente aleatórios em nossas vidas podem, de fato, ser interpretados como respostas do universo à nossa mente. A sincronicidade, então, não é apenas um acaso, mas uma forma de comunicação entre nossa consciência e o cosmos. O universo, segundo essa visão, não é uma entidade separada de nós, mas algo que está em constante interação com a nossa percepção, respondendo às nossas intenções, pensamentos e sentimentos. Quando observamos a vida sob a ótica da sincronicidade e da física quântica, começamos a perceber que os eventos que acontecem ao nosso redor, por mais triviais que possam parecer, têm uma relação intrínseca com o que estamos experienciando internamente. Um encontro casual, uma coincidência estranha ou uma sequência de eventos inesperados podem ser sinais de que a realidade está refletindo nossos estados internos de maneira mais tangível do que imaginamos. Isso nos desafia a expandir nossa compreensão do mundo e da mente, vendo-os não como entidades separadas, mas como aspectos de uma rede cósmica de interconexões. No nível quântico, as partículas subatômicas estão em um estado de superposição até serem observadas, sugerindo que a observação da consciência não apenas revela a realidade, mas a cria. Esse conceito tem implicações profundas sobre como entendemos a sincronicidade. A realidade que vivenciamos é, em grande parte, uma projeção da nossa mente, o que nos leva a refletir sobre como nossa intenção e atenção moldam os eventos ao nosso redor. Se realmente somos co-criadores da nossa realidade, isso implica que podemos, através de nossa consciência, afetar e direcionar as sincronicidades em nossa vida de maneira mais consciente e deliberada. Essa perspectiva nos convida a adotar uma abordagem mais ativa em relação à vida, reconhecendo que não somos meros espectadores passivos, mas participantes ativos em um jogo cósmico de causa e efeito. Em vez de ver os eventos como aleatórios, podemos começar a identificar padrões, buscar significado nas coincidências e compreender que, ao alinhar nossa mente e intenção, podemos sintonizar melhor com a onda quântica do universo. A sincronicidade torna-se, então, uma ferramenta para entender como o universo responde aos nossos pensamentos e emoções. Assim, ao adotar essa compreensão da sincronicidade combinada com os princípios quânticos, podemos aprofundar nossa conexão com a realidade e nosso papel nela. A mente humana, longe de ser uma entidade isolada, está em constante diálogo com o cosmos. Ao cultivarmos a consciência desse diálogo, podemos abrir novas portas para a compreensão de nós mesmos e do universo, percebendo que cada momento contém em si o potencial para a sincronicidade e a manifestação de nossas intenções mais profundas. A física quântica oferece uma visão radicalmente diferente da realidade em comparação com a física clássica, que nos ensinava a enxergar o mundo como composto por objetos e eventos com características bem definidas. No entanto, os princípios da mecânica quântica revelam uma realidade mais fluida e interconectada, onde as partículas subatômicas não existem de maneira concreta até que sejam observadas. Em um experimento clássico, como o experimento da dupla fenda, a luz ou as partículas de matéria comportam-se simultaneamente como ondas e partículas até que sejam observadas,
sugerindo que a percepção do observador é fundamental para determinar a realidade. Esse fenômeno quebra a ideia de que o mundo existe independentemente de nossa consciência, oferecendo uma nova perspectiva sobre a interdependência entre a mente humana e o universo. Ao contrário do que seria esperado, não é uma matéria sólida e tangível que define a realidade, mas um campo de probabilidades que depende da interação com o observador para se manifestar de forma específica. Este conceito é central para o entendimento de como a realidade não é algo fixo ou predefinido, mas um conjunto dinâmico de possibilidades que são constantemente colapsadas pela ação da consciência. A física quântica nos mostra que, no nível subatômico, as partículas existem em um estado de superposição, ou seja, em múltiplos estados simultaneamente, até que um observador ou uma medição haja sobre elas, determinando qual dessas possibilidades se materializa no mundo físico. Isso implica que, em algum nível, nossa percepção e consciência influenciam o curso dos eventos e a manifestação da realidade. Assim, a ideia de que a mente humana não é um ente isolado, mas sim um participante ativo na criação da realidade, ganha um respaldo profundo na física quântica. O universo, longe de ser uma entidade rígida e imutável, é, na verdade, uma rede de potenciais que aguarda nossa interação consciente para tomar forma. Esse fenômeno quântico tem implicações profundíssimas para nossa compreensão da mente e do cosmos. Ele sugere que o simples ato de observar, de perceber, carrega consigo um poder de transformação, pois ao focarmos nossa atenção em algo, estamos de alguma forma determinando como a realidade se comporta, como ela se manifesta. A conexão entre a mente humana e o universo, então, não é apenas uma metáfora, mas uma realidade física que pode ser observada e analisada. O universo não é um pano de fundo passivo para a nossa existência, mas sim um campo dinâmico que responde à nossa consciência. Essa teoria sugere que, ao compreendermos e direcionarmos nossa atenção, podemos influenciar as probabilidades, alterando o curso de eventos que, de outra forma, poderiam parecer aleatórios ou sem sentido. Portanto, a física quântica nos desafia a rever nossa compreensão de causalidade e de como nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Em vez de vermos o universo como uma estrutura fixa e independente, a mecânica quântica propõe que estamos imersos em uma realidade maleável, que responde ativamente ao nosso pensamento e à nossa observação. A sincronicidade, nesse contexto, deixa de ser um conceito metafísico e passa a ser compreendida como uma manifestação física de um universo que está em constante interação com a nossa consciência. O que inicialmente parecia um campo de possibilidades infinitas torna-se, na verdade, um terreno fértil para a criação de uma realidade que reflete nossas intenções e percepções mais profundas. Ao refletirmos sobre a interconexão entre a mente e o universo a partir dessa perspectiva quântica, começamos a perceber que nossa experiência da realidade é mais do que uma simples observação do que ocorre ao nosso redor. Somos co-criadores de nosso destino, moldando e influenciando o mundo através da nossa consciência. A física quântica, ao colocar a mente no centro do processo de criação da realidade, oferece um modelo de universo no qual nossas intenções e percepções não apenas influenciam, mas determinam a forma e a substância de nosso mundo. Essa visão transforma o papel da consciência humana de uma posição passiva para uma ativa, na qual somos agentes de uma realidade que está em constante mudança e adaptação, sempre respondendo à nossa interação com ela. Ao combinarmos as ideias de Carl Jung sobre sincronicidade com os conceitos da física quântica, emergimos em uma compreensão mais profunda e abrangente de como a realidade se manifesta. A sincronicidade, para Jung, vai além de simples coincidências, sendo uma expressão de uma ordem mais profunda que conecta a psique humana ao universo. Ela ocorre quando eventos aparentemente desconexos em nossas vidas se alinham de maneira significativa, transmitindo uma mensagem ou indicando uma interconexão invisível. Essa ideia se entrelaça perfeitamente com os princípios da física quântica, que sugerem que o universo não é um conjunto fixo de objetos e eventos independentes, mas sim uma rede dinâmica e fluida de possibilidades que são moldadas pela observação e pela consciência. Quando essas duas visões se encontram, a sincronicidade deixa de ser um fenômeno isolado e passa a ser interpretada como uma resposta direta do universo à nossa mente, um reflexo de nossos pensamentos, intenções e emoções. A física quântica nos ensina que, em nível subatômico, a realidade não existe de maneira concreta até que seja observada, e que a mente do observador tem um papel fundamental na criação dessa realidade. Isso implica que o universo, em sua essência,
está profundamente entrelaçado com nossa consciência, como se fosse um vasto campo de possibilidades que aguarda nossa interação para se manifestar de formas específicas. A sincronicidade, então, surge não como uma simples coincidência ou azar, mas como uma forma de comunicação entre nossa consciência e o cosmos. Os eventos que percebemos como aleatórios ou desconexos podem, na verdade, ser manifestações de uma rede de interações sutis, onde o universo, através de sua infinita complexidade, responde aos nossos estados internos de maneira inteligente e significativa. Essa interconexão implica que o universo não é uma realidade estática e separada de nós, mas uma entidade em constante evolução, em diálogo constante com a nossa percepção. Cada pensamento, sentimento e intenção que emanamos influencia a teia quântica da realidade, criando respostas que se manifestam de maneiras que, à primeira vista, podem parecer meras coincidências, mas que, sob uma lente mais atenta, se revelam como sincronicidades. O fluxo contínuo de nossa consciência interage com o campo quântico, e os eventos da vida começam a parecer mais como reflexos de nossa própria mente, como se o universo estivesse, de certa forma, conversando conosco. Nesse contexto, a sincronicidade pode ser vista como uma chave para entender como nossa mente molda a realidade. A cada intenção que geramos, a cada emoção que sentimos, o campo quântico responde, trazendo à tona eventos que estão em ressonância com nossos estados internos. Por exemplo, se estamos em um estado de elevada vibração emocional ou mental, atraímos para nossas vidas eventos que correspondem a essa frequência, seja através de encontros fortuitos, novas oportunidades ou revelações significativas. Da mesma forma, quando estamos em estados de negatividade ou bloqueios internos, o universo pode trazer experiências que espelham essas energias, seja por meio de desafios ou dificuldades. A sincronicidade, portanto, não é um conceito místico e distante, mas um processo contínuo de feedback entre nossa mente e o universo. Quando começamos a observar nossas vidas sob essa perspectiva, passamos a ver o universo não como um conjunto aleatório de eventos, mas como um reflexo da nossa própria consciência, um espaço em que as nossas intenções e percepções se manifestam fisicamente. O que antes parecia uma sequência de acasos inexplicáveis torna-se uma série de respostas do universo à nossa percepção, criando uma dança constante entre a mente humana e a realidade quântica. Essa compreensão nos dá um poder imenso, pois, ao nos tornarmos mais conscientes de nossa própria mente e de como ela influencia a realidade, podemos começar a moldar nossa experiência de maneira mais deliberada e intencional. Dessa maneira, a união entre a teoria da sincronicidade de Jung e os princípios da física quântica nos permite perceber o universo não como algo distante e alheio, mas como uma rede de energia viva e vibrante, interagindo com nossa consciência em tempo real. A sincronicidade torna-se um elo entre o visível e o invisível, entre a mente e o cosmos, nos convidando a participar ativamente da criação de nossa realidade. À medida que expandimos nossa consciência e alinhamos nossas intenções com as frequências do universo, as sincronicidades se tornam cada vez mais evidentes, como sinais claros de que estamos em sintonia com uma ordem cósmica maior, que responde às nossas vibrações internas. O universo, assim, se revela como um vasto campo de possibilidades, profundamente interconectado com nossa própria consciência, onde cada pensamento e sentimento é uma chave para a manifestação da nossa realidade. Quando observamos a vida sob a ótica da sincronicidade e da física quântica, adentramos uma nova forma de interpretar a realidade que rompe com os paradigmas tradicionais do acaso e da causalidade linear. Passamos a compreender que os acontecimentos externos não estão desconectados de nosso universo interior, mas funcionam como espelhos dinâmicos e inteligentes daquilo que vibramos em nosso campo mental e emocional. Um encontro inesperado, uma mensagem que chega no exato momento em que precisávamos, ou mesmo um obstáculo que se repete ciclicamente, deixam de ser apenas coincidências e passam a ser compreendidos como parte de uma teia simbólica e informacional que responde à frequência do nosso ser. A física quântica nos mostra que, em níveis subatômicos, tudo está interligado por campos de energia sutis que transcendem tempo e espaço. Assim, ao interagirmos com o mundo, não estamos apenas reagindo a ele, mas influenciando ativamente sua formação, numa espécie de dança cósmica entre o observador e o observado, entre a mente e a matéria, entre o interno e o externo. Esse novo paradigma nos leva a considerar que a realidade pode funcionar como uma linguagem simbólica, onde cada evento é carregado de significado e direcionado à nossa consciência para nos conduzir ao despertar. A mente,
em sintonia com o campo quântico, não é apenas uma receptora passiva de estímulos externos, mas um campo criador que colapsa possibilidades em realidades vividas a partir de suas intenções, crenças e estados emocionais predominantes. A sincronicidade, nesse contexto, emerge como um ponto de interseção entre o mundo subjetivo da psique e o mundo objetivo dos fatos. Não se trata mais de perguntar por que isso aconteceu, mas sim o que isso está tentando me mostrar. A realidade deixa de ser um palco aleatório e se transforma em um sistema de feedback refinado, respondendo a cada vibração emitida por nossa consciência. Assim, os pequenos eventos do cotidiano, que antes passavam despercebidos, tornam-se mensagens codificadas do universo, pedindo atenção, reflexão e alinhamento com o nosso verdadeiro eu. Expandir nossa compreensão do mundo e da mente significa então dissolver as fronteiras ilusórias que os separam. A física quântica propõe que a separação entre sujeito e objeto é uma ilusão criada pela percepção limitada do observador, enquanto a sincronicidade revela que tudo está entrelaçado em um campo de significados ocultos, que se manifestam quando nos abrimos à escuta do invisível. A consciência humana, ao invés de ser uma simples função cerebral isolada, pode ser compreendida como um campo em ressonância com a totalidade do universo. Neste modelo, cada pensamento, emoção ou intenção reverbera no campo unificado, influenciando não apenas a experiência pessoal, mas também a configuração dos acontecimentos ao redor. É como se o universo conspirasse em tempo real para responder ao estado vibracional da nossa mente, ecoando de volta exatamente aquilo que estamos prontos para perceber, aprender ou transformar. Ao compreendermos que fazemos parte de uma rede cósmica de interconexões, nossa responsabilidade sobre a própria realidade se amplia. Deixamos de ser vítimas do acaso ou prisioneiros de um destino imutável, e passamos a atuar como co-criadores conscientes de nossas experiências. A cada momento, nossos pensamentos e emoções estão modulando os campos invisíveis que organizam o mundo visível. Esse entendimento nos convida a cultivar uma presença mais consciente, a observar os sinais do universo como orientações para nossa jornada interior e a nutrir intenções alinhadas com o que verdadeiramente desejamos manifestar. A sincronicidade, nesse nível, transforma-se numa bússola que aponta não apenas o caminho externo, mas a direção interna que devemos seguir para evoluir. A realidade, longe de ser um teatro aleatório, é um espelho vivo, onde o universo se manifesta como um parceiro de diálogo profundo com a alma humana, oferecendo, em cada detalhe, a possibilidade de despertar e transformar. No nível quântico, a realidade revela uma fluidez surpreendente e contraintuitiva. As partículas subatômicas, as unidades fundamentais da matéria, não possuem uma posição ou estado fixo até que sejam observadas. Antes disso, permanecem em um estado chamado superposição, no qual coexistem simultaneamente em múltiplas possibilidades. Essa característica foi demonstrada em experimentos como o da dupla fenda, onde partículas de luz ou matéria exibem comportamento ondulatório ou corpuscular dependendo da presença do observador. Tal fenômeno desafia a lógica linear e nos leva a uma compreensão radical. A consciência do observador influencia diretamente a manifestação da realidade física. Não estamos simplesmente olhando para o mundo como ele é, estamos participando ativamente de sua criação. Essa constatação muda completamente nossa visão de mundo e introduz um novo papel para a consciência, o de agente criador, capaz de colapsar infinitas possibilidades em um único resultado experiencial. A observação, nesse contexto, não é um ato passivo, mas uma intervenção energética e informacional que estrutura o que chamamos de realidade. Essa descoberta, quando aplicada à ideia da sincronicidade, amplia ainda mais sua profundidade. Se tudo no universo permanece em estado potencial até que a consciência atue sobre ele, então as coincidências significativas que experimentamos não são simples frutos do acaso, mas expressões diretas da interação entre nosso campo mental e o campo quântico da realidade. A sincronicidade, sob essa ótica, é uma resposta inteligente do universo à nossa vibração mais íntima. O que pensamos, sentimos e desejamos, mesmo inconscientemente, atua como um comando energético que estrutura os padrões de eventos à nossa volta. Assim, uma coincidência não é algo que acontece fora de nós, mas uma manifestação simbólica e interativa que emerge do alinhamento entre nosso estado interno e a matriz invisível da realidade. O mundo, portanto, não está separado de nós, ele nos responde, nos lê e nos reflete, tal como um espelho multidimensional. A ideia de que a realidade é uma projeção da mente não é nova.
Desde os antigos ensinamentos herméticos até as filosofias orientais, muitos sábios já afirmavam que o universo é mental, que tudo o que existe é fruto de uma consciência superior. A física quântica, ao invés de negar essas ideias, parece dar-lhes fundamento científico. Quando aceitamos que somos co-criadores de nossa experiência, nos tornamos mais responsáveis pelo tipo de realidade que geramos. Nossas crenças, emoções e intenções se tornam os filtros e moldes pelos quais a energia do campo quântico se organiza em forma e circunstância. As sincronicidades, então, tornam-se indicadores claros desse processo criativo. São como sinais que mostram em que frequência estamos vibrando e com que tipo de realidade estamos nos alinhando. Elas revelam onde nossa atenção tem sido depositada, consciente ou inconscientemente, e nos convidam a ajustar esse foco para cocriar com mais clareza e propósito. Portanto, a prática da atenção consciente se transforma em uma chave para acessar uma vida mais sincronizada. Ao invés de viver no automatismo, reagindo ao mundo como se ele fosse fixo e independente, podemos cultivar uma postura de presença e observação ativa. Cada pensamento se torna uma semente lançada ao campo das possibilidades. Cada emoção, um impulso magnético que atrai experiências ressonantes. Quando percebemos as sincronicidades como parte de um sistema inteligente de retroalimentação entre mente e realidade, deixamos de subestimar o poder criador da consciência. Passamos a ver a vida como uma rede vibracional na qual nosso campo interior atua como um código que organiza os acontecimentos externos. A física quântica, aliada à psicologia profunda, revela que a consciência é mais do que um produto do cérebro, é a essência criativa por trás da realidade como a conhecemos. E, com isso, cada instante, cada escolha e cada foco de atenção se torna uma oportunidade para co-criar uma realidade mais alinhada com nossa essência e com os propósitos mais profundos de nossa alma. Essa perspectiva transformadora nos obriga a reconfigurar o modo como percebemos a existência, abandonando a ilusão de que somos vítimas do acaso ou de forças incontroláveis. Ao contrário, ela nos reposiciona como co-criadores ativos dentro de uma teia cósmica onde tudo está interligado, e onde nossas escolhas internas ecoam no campo externo. A noção de que somos participantes de um jogo cósmico de causa e efeito não deve ser encarada como metáfora mística, mas como uma realidade concreta sustentada por evidências tanto da física quântica quanto da psicologia profunda. Quando compreendemos que cada pensamento, intenção e emoção que nutrimos atua como uma vibração lançada ao campo universal de possibilidades, começamos a ver a vida com outros olhos, não mais como uma sequência de acontecimentos fortuitos, mas como um espelho em constante resposta ao que emitimos energeticamente. Nesse tabuleiro invisível, o universo não é indiferente, ele é responsivo, sensível às nuances da nossa consciência, reagindo com precisão simbólica às informações que transmitimos em silêncio. Ao abandonarmos o paradigma do acaso e passarmos a enxergar padrões nas coincidências, tornamo-nos investigadores atentos dos sinais que a realidade nos apresenta. Não se trata de superstição, mas de um refinamento perceptivo, onde desenvolvemos a capacidade de reconhecer a linguagem simbólica com a qual o universo se comunica. Eventos aparentemente desconexos começam a revelar uma arquitetura sutil, como peças de um quebra-cabeça que se encaixam de forma surpreendente, revelando conexões significativas que escapam à lógica linear. Essa leitura sensível da realidade nos permite acessar uma dimensão mais profunda da existência, na qual tudo tem propósito, e cada sincronicidade é um convite para que mergulhemos no mistério do nosso próprio ser. Com esse novo olhar, percebemos que a realidade externa não é algo que nos acontece, mas algo que acontece através de nós, em ressonância com nosso estado vibracional. A ideia de sintonizar com a onda quântica do universo remete diretamente ao conceito de colapso de função de onda, no qual o observador influencia a manifestação de uma entre infinitas possibilidades. Nossa mente, ao focar em determinada intenção com clareza e emoção coerente, atua como um sintonizador que seleciona quais linhas de realidade se tornam acessíveis. Assim como uma estação de rádio só pode ser captada se estivermos na frequência correta, a realidade desejada só pode se manifestar quando nossa vibração interna está em harmonia com ela. Essa não é uma prática meramente mental, exige a integração entre pensamento, sentimento e ação. Ao alinhar nossa intenção com nossas ações e manter nossa emoção em coerência com aquilo que desejamos experienciar, criamos um campo magnético que atrai circunstâncias e pessoas que ressoam com essa vibração. A sincronicidade, nesse contexto, funciona como uma confirmação desse alinhamento, sinalizando que estamos no fluxo correto,
que o universo está respondendo à nossa emissão vibracional com precisão matemática e poética. A sincronicidade torna-se, portanto, uma bússola espiritual. Ela nos guia, não por rotas lógicas, mas por caminhos intuitivos que nos conectam com algo maior que a racionalidade pode abarcar. Ao observar atentamente essas coincidências significativas, percebemos que elas não apenas revelam o conteúdo oculto da nossa psique, mas também nos oferecem pistas de como interagir de forma mais consciente com o campo da realidade. Cada sincronicidade é como uma carta do universo, escrita em símbolos e arquétipos, pedindo que despertemos para o diálogo constante entre o interno e o externo. Nesse novo paradigma, viver conscientemente significa desenvolver a habilidade de interpretar esses sinais, entender seus significados sutis e responder a eles com presença, abertura e intenção clara. E, assim, deixamos de ser meros passageiros da vida para nos tornarmos navegadores conscientes do nosso próprio destino, em sintonia com o pulso invisível do cosmos. Assim, ao adotar essa compreensão da sincronicidade combinada com os princípios quânticos, expandimos radicalmente nossa visão de mundo e transcendemos os antigos limites da percepção comum. Deixamos de ver a mente humana como uma ilha isolada de consciência, confinada a um corpo, separada do mundo à sua volta. Em vez disso, passamos a reconhecê-la como um campo vibracional interligado ao próprio tecido do universo, uma antena viva que emite e recebe sinais o tempo todo. Essa visão revoluciona a maneira como interpretamos a realidade. O que antes eram apenas coincidências agora se revelam como respostas simbólicas de um universo inteligente, que fala conosco por meio de padrões, encontros e eventos que ressoam com o nosso estado interior. A realidade, nesse novo olhar, não é algo externo que nos acontece, mas sim um campo interativo moldado pelo fluxo da consciência. Compreender isso é como encontrar a chave de um portal que nos permite dialogar com a própria essência do cosmos, acessando níveis de percepção antes invisíveis à mente racional. Ao nos conscientizarmos de que a mente está em constante diálogo com o universo, damos início a uma jornada de reconexão com a sabedoria ancestral que sempre reconheceu a existência desse vínculo sutil entre o humano e o divino, entre o microcosmo e o macrocosmo. Essa percepção é ecoada não apenas nas tradições esotéricas do Oriente e do Ocidente, mas também nas descobertas modernas da física quântica e da neurociência, que começam a mapear os efeitos da consciência sobre a matéria. A mente, nesse sentido, não é apenas um repositório de pensamentos, é uma força ativa, uma onda de influência que afeta a realidade ao seu redor, mesmo que de forma imperceptível aos olhos comuns. O universo, por sua vez, não é um mecanismo frio e indiferente, mas um organismo vivo que responde ao nosso estado vibracional. E a sincronicidade é a linguagem por meio da qual esse diálogo se desenrola, uma linguagem de símbolos, emoções e intuições que precisa ser decodificada por uma mente desperta. Cada momento, então, passa a ser uma janela de possibilidade, um campo fértil onde as sementes da nossa intenção podem florescer se estivermos atentos ao agora e em ressonância com a vibração do que desejamos manifestar. A sincronicidade não é um privilégio reservado a alguns, mas um princípio universal que opera incessantemente, ainda que muitos passem pela vida sem perceber. Quando cultivamos essa consciência, nos tornamos alquimistas do tempo presente, capazes de transformar o ordinário em extraordinário. Passamos a observar com novos olhos os pequenos sinais, os encontros aparentemente casuais, os pensamentos que coincidem com eventos externos, e percebemos que neles existe um fio invisível tecendo sentido, alinhando-nos com algo maior que nós mesmos. Esse estado de atenção plena é o que nos permite acessar o verdadeiro poder da manifestação, um poder que não brota da força da vontade egoica, mas da harmonia entre nossa mente, nossa emoção e o campo quântico que nos envolve. Aprofundar essa conexão com a realidade, portanto, não significa apenas entender intelectualmente que tudo está interligado, mas sim vivenciar essa interligação de forma consciente, sensível e intencional. Quando percebemos que o universo responde às nossas intenções mais profundas, compreendemos também a responsabilidade que temos sobre o que emitimos. Nossos pensamentos, sentimentos e crenças se tornam não apenas experiências internas, mas forças criadoras que moldam nosso caminho. A vida se torna um espelho alquímico que reflete com precisão o conteúdo da nossa consciência, e a sincronicidade surge como o reflexo mais puro dessa interação. Ao navegarmos por esse novo mapa da realidade, deixamos de viver de forma mecânica e passiva, e nos tornamos co-criadores de uma existência mais alinhada, significativa e luminosa. Nesse estado, cada momento contém,
de fato, o potencial para a manifestação, e cada escolha que fazemos é uma nota na sinfonia cósmica que compomos em parceria com o próprio universo. Se esse conteúdo tocou sua mente e sua alma, inscreva-se agora no canal Alquimia Mental, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também busca expandir a consciência. Sua ação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e mantém viva essa corrente de transformação.